Todo Mundo em Pânico 6 simplesmente decidiu não deixar nenhuma referência passar. O filme parodia Pânico, Halloween, Premonição, Terrifier, Substância, Longlegs, Pecadores e até guerreiras do K-pop. E olha que nem estou exagerando, viu galera? Então hoje vamos descobrir todas as referências, paródias e easter eggs escondidos nesse verdadeiro festival de loucura. What's your favorite scary movie? Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, eu sou Breno Bicalho e aqui temos curiosidades, críticas, notícias, nostalgia e tudo que envolve o lado mais sombrio e o mais divertido do cinema. Então já se inscreva no canal, deixe um like e bora descobrir todas as referências e paródias de Todo Mundo em Pânico 6. Mas antes de começar a falar das cenas, vamos conhecer os personagens porque praticamente todo mundo é uma paródia de alguém. A Cindy continua sendo uma mistura de várias protagonistas do terror. Ela é uma paródia da Laurie Strode de Halloween 2018, da Sydney de Pânico 5, já a Brenda mistura a personagem má do filme Má com a Marta de Pânico 5. A Sarah é uma paródia de Sam de Pânico 5 e Pânico 6. E temos a Valdinha, que é uma mistura de Tara de Pânico 5 e Pânico 6 com a Vandinha, já que as duas são interpretadas por Jenna Ortega. E o nome original da personagem é Tuesday, terça-feira, enquanto o nome original da Vandinha é Wednesday, quarta-feira. E as duas ali, então, são filhas de Cindy. Já a Day é uma paródia da Mindy de Pânico 5 e 6, e o próprio nome faz referência à sigla Day, de diversidade, equidade e inclusão. Brad é a versão do Chad, também de Pânico 5 e 6, e os dois são gêmeos e filhos da Brenda. A Elle mistura Liv e Amber de Pânico 5. O Jack é uma paródia do Rich de Pânico 5, inclusive com o nome sendo uma referência ao ator Jack Quaid, que interpreta o Rich. Tess é uma paródia do Wes de Pânico 5. Greg, que por sua vez é uma paródia de Judy Hicks. Ou seja, se você achou que Pânico 5 tinha personagens demais, Todo Mundo em Pânico 6 resolveu fazer uma planilha enorme aqui também. E a primeira grande paródia já começa na abertura. A cena reproduz a abertura de Pânico 6, mostrando a cidade de Nova York, um telefonema tocando e um bar. Temos uma participação especial de Carmela Electra, que retorna à franquia depois de interpretar Drew na abertura do primeiro Todo Mundo em Pânico e Holly no quarto filme. Inclusive, ela até faz uma brincadeira sobre essa questão dela estar numa abertura. Aqui temos então a Teyana Taylor parodiando Laura de Pânico 6. Ela está bebendo em um bar e esperando um date quando recebe uma ligação de um tal de Rich, fazendo referência ao personagem de Pânico 5. Ela também está usando um vestido amarelo e acaba indo parar em um beco prestes a ser atacada pelo Ghostface. Só que, em vez de simplesmente aceitar o próprio destino, como acontece em um filme de terror, ela chama os amigos para ajudá-la. E a situação lembra bastante uma cena de Deadpool e Wolverine, com os Deadpools chegando ali. Além de ainda fazer referências também aos Vingadores. Então temos uma outra paródia, dessa vez de Halloween Kills. Assim como Michael Myers é atacado por uma multidão de pessoas, o Ghostface também acaba sendo cercado e atacado pelo grupo. Até que a Teyana Taylor dá o golpe final usando o Globo de Ouro. A cena corta, porque obviamente não era tão simples assim, galera. Descobrimos então que toda aquela sequência era uma abertura falsa de Horror Movie, o filme dentro do filme, que funciona como uma paródia de Stab da franquia Pânico. E existe uma piada até no próprio título, Scary Movie, que é o título original de Todo Mundo em Pânico. E essa ideia de começar com um filme dentro do filme também brinca com a abertura lá de Pânico 4. Depois conhecemos então a Valdinha e ela já começa fazendo referência a Chloe de Pânico 4, reclamando dos filmes de paródia. Oh my god, really? So that's why I never watched Horror Movie. It's fucking terrible. Just a bunch of celebrity cameos and fart gags. That was so fucking stupid. Pure horseshit. The death of horror right here in front of us. Ela também fala que gosta de comédia elevada, fazendo uma brincadeira com a Tara de Pânico 5, que diz gostar de terror elevado. You know, elevated comedy. And what is elevated comedy? Well, it's elevated horror.
Or does that mean elevated horror? Então ela fica sozinha em casa e recebe a visita do Ghostface. Essa sequência inteira é uma paródia direta da abertura de Pânico 5, quando Terry também está sozinha em casa e também é atacada pelo assassino. E Pânico 5 continua sendo a principal vítima das piadas. Sarah e Jack estão saindo do trabalho e Sarah é viciada em remédios, assim como Sam também toma medicamentos. Ela recebe uma ligação de Jess sobre o ataque de sua irmã e os dois decidem ir até Woodsville, que é uma paródia de Woodsboro. Enquanto isso acontece, no fundo da cena temos uma outra referência. Dessa vez, a premonição cresce. Aparece uma montanha-russa chamada Final Destination Extreme Theme Park, usando o título original da franquia Final Destination, que conhecemos no Brasil como Premonição. E não é só o nome não, galera. Temos os acidentes da montanha-russa e de todo o parque, assim como a Premonição cresce, e também a montanha-russa é como um diabo, assim também como a Premonição cresce. Até que acontece uma referência Premonição 6 com o menino da moeda, acreditando que conseguiu escapar do acidente apenas para ser esmagado logo em seguida. Enquanto isso, temos Brenda com seus dois filhos Day e Brett, e essa dinâmica lembra bastante Ma. Brenda não gosta de Elle, mas quando encontra a garota finge que gosta dela, assim como sua personagem faz com Buffy lá no filme original, e ela ainda comenta que o cabelo da Brenda lembra de Octavia Spencer, justamente a atriz que interpreta Ma no filme Ma. Depois vamos para Halloween 2018. Sarah e Jack visitam Cindy, assim como os podcasters Dana e Aaron visitam a Lori, e a situação é praticamente a mesma. Lori está traumatizada, obcecada pela possibilidade do Michael voltar, enquanto Cindy também espera o retorno do Ghostface. Cindy ainda aproveita para fazer piadas sobre Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4 e A Casa das Coelhinhas, todos ali protagonizados por Anna Faris. E também temos um flashback que parodia uma cena de Terrifier 3. O Art no shopping ali vestido de Papai Noel, causando um caos no local. Então Jack pergunta para Cindy se ela tem armas, fazendo referência à cena de Pânico 5, em que Dewey faz a mesma pergunta para Sidney. I'm Sidney fucking Prescott, of course I have a gun. Depois temos então os jovens conversando nos bancos da escola, outra referência Pânico 5. Jess ainda aparece cheia de itens de proteção pessoal, assim como Wes, ou seja, quanto mais você presta atenção, mais percebe que praticamente cada cena está copiando alguma coisa ali de algum filme. Depois então temos Ray chegando à igreja, é uma paródia do começo de Pecadores, e no monólogo ele ainda menciona o assassino de O Silêncio dos Inocentes. Voltando para Pânico 5, Sarah e Jack visitam Valdinha no hospital. E a enfermeira se chama Ratchet, referência à personagem de Sarah Paulson na série Ratchet. A Sarah ainda diz que está chapada como Britney Spears, dançando seminua com facas na casa, naquele vídeo infame da Britney, né, coitada. E ainda temos a ligação e o ataque de Sarah na sala de descanso, parodiando diretamente a cena de Sam em Pânico 5 também, em que ela também recebe uma ligação do Ghostface e também é atacada ali no hospital. Depois, Sarah e Jack procuram um especialista para pedir ajuda. E quem aparece? Duffy. Ele funciona como uma paródia do Dewey, e assim como Sam e Rich procuram Dewey lá em Pânico 5, Sam e Jack procuram Duffy. E ele ainda está assistindo Gale na televisão, assim como o Dewey também estava assistindo a Gale na televisão. Depois, então, temos a reunião na casa dos gêmeos, e aqui o filme começa a brincar diretamente com uma das coisas que mais aparecem nas franquias de terror atualmente, que são as sequências legado. Os personagens começam a discutir as regras de um reboot queer e fazem referência a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado de 2025. Day comenta que os novos assassinos poderiam estar fazendo sua própria versão de horror movie. E isso parodia justamente a motivação dos Ghostfaces de Pânico 5, que queriam criar sua própria versão de Stab baseada nos assassinatos que eles estavam cometendo. Eles também começam a discutir quem poderia ser o assassino. E aí então temos uma piada de Brenda sobre as festas do P. Diddy, que obviamente envelheceu muito mal, e essa piada remete ao que o personagem disse no filme original da franquia sobre frequentar essas festas. A Brenda também usa bebidas, promove festas,
para ficar próxima dos jovens e mostra uma arma novamente ali, fazendo referência a uma cena de má e o comportamento da personagem também no filme ali. Depois, então, conhecemos Greg em casa. Ele recebe uma ameaça do assassino acompanhada de uma foto de sua parte íntima, também referência ao filme original. Mais tarde, então, dentro do carro, ele recebe uma ligação do Ghostface ameaçando matar o seu filho. É uma referência direta à ligação de Judy também lá em Pânico 5. E quando Greg chega em casa, ele é morto na porta, assim como a Judy. E então temos Jess. Ele está em casa quando recebe uma ligação do Ghostface. E aqui temos duas referências diferentes a Pânico 5. Primeiro, a abertura de Tara, quando o assassino pergunta quem são os assassinos de horror movie /stab ali, e acabam esquecendo um deles. Além disso, o assassino interfere no sistema de segurança da casa, novamente lembrando a abertura de Pânico 5. Depois, então, a cena passa para a morte de Jess, e tanto Wes quanto Jess acabam sendo esfaqueados no pescoço pelo assassino. E então temos o reencontro entre Gale e Duffy. Obviamente, isso parodia o reencontro entre Gale e Dewey em Pânico 5, mas o filme ainda faz uma referência a Todo Mundo em Pânico original, quando a Gale lambe o dedo de Duffy e descobre que tem um gosto horrível ali. Sarah ainda comenta que Gale parece a moça de Friends, mas sem muito botox. Gonna say the lady from Friends, but shorter and with less Botox. Uma referência a Courtney Cox, que interpreta Gale e também estrelou Friends, além das críticas também que a Chris recebeu ao longo dos anos pelo uso excessivo de procedimentos estéticos. Agora temos Shorty em uma paródia de Corra! Ele vê um homem seminu correndo pelo quintal, assim também como o personagem lá em Corra, e acaba sendo hipnotizado na poltrona da sala pelo Ghostface, assim como Chris é hipnotizado por Missy. Nesse processo, então, temos um flashback que faz referência à corrente do mal, com o carro e duas pessoas fazendo coisinhas ali. Ainda também é uma menção ali à forma da água, mas tanto Shorty quanto Chris afundam no sofá e vão para aquele universo meio estranho ali. Só que, nesse momento, o Shorty acaba entrando em uma outra paródia, Guerreiras do K-pop. E até a música Golden é parodiada, porque aparentemente até isso precisava entrar no filme, né? Depois, então, a Cindy vai até o hospital e vê Bob sorrindo para ela dentro de um quarto. Essa é uma referência ao filme Sorria. Cindy pega um penico e bate na cabeça dele, fazendo referência à cena de Pânico 4, em que Jill faz algo parecido também com o Dewey. Depois, então, a Valdinha está no seu quarto de hospital assistindo televisão e aparece o trailer de Jermaine, que é claramente uma paródia ao trailer de Michael. Pra quê? Pra quê? E então voltamos novamente para Pânico 5. Temos a cena do ataque de Tara no hospital. A Valdinha, ela bate o telefone na cabeça do Jack. O Ghostface, então, ataca e persegue Valdinha pelo corredor enquanto ela está na cadeira de rodas. A Sarah e o Duffy chegam de elevador e salvam os dois. E ali, então, temos a morte de Duffy, que obviamente é uma paródia da morte do Dewey lá em Pânico 5 também. Agora temos Longlegs. A cena do ponto de ônibus parodia a sequência em que o assassino é capturado pela dupla de policiais. Aqui, porém, ele se chama Short Hands, e ainda temos o retorno do Hanson de Todo Mundo em Pânico 2 com a sua mãozinha ali, meus germes. Depois, então, chegamos à substância. Gale está fazendo um procedimento estético usando um produto chamado The Stuff. A transformação acontece e outra pessoa começa a sair de dentro dela. A transformação também é muito parecida com o filme Substância. E aí, então, temos uma das maiores surpresas do filme. As branquelas aparecem. Essa aqui eu amei, realmente foi algo surpreendente ali. Mas voltamos aqui para Pânico 5. Valdinha recebe alta do hospital e temos o confronto entre duas gerações, assim como Pânico 5. Cindy e Brenda ainda comentam novamente sobre Corrente do Mal. E também temos uma outra referência a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado e, claro, ao próprio Todo Mundo em Pânico, com a Cindy gritando: What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Depois Shorty
tenta invocar Candyman no banheiro, mas aqui Candyman é um traficante, enfim, balinhas, etc, né? E então chegamos ao grande clímax. O clímax acontece na casa da Brenda durante uma festa, fazendo referência então ao clímax também de Pânico 5. A Brenda distribui doces batizados para as crianças durante o Halloween e elas saem correndo pelas ruas em uma cena que lembra a Hora do Mal. E o filme ainda enfia referências à corridinha do Naruto e ao famosíssimo e chato pra caramba 6'7". Ai, off. Porque o filme, né, galera, simplesmente não consegue parar de parodiar alguma coisa ali. Não tem fim, não. E então chegamos à cena do metrô, que é uma paródia do ataque de Mindy em Pânico 6. E aqui acontece uma das maiores concentrações de referências do filme inteiro. No metrô aparecem vários vilões do terror. Nós temos Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, Billy de Jogos Mortais, Pinhead, Hard Eyes, Babadook, Chucky, o Pescador de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Harry Warden, de Dia dos Namorados Macabro, e ainda temos a Megan fazendo sua famosa dancinha ali. Tanto Mindy quanto Day, então, são esfaqueadas no metrô. Só que a Day começa a militar contra todo mundo dentro do vagão e o resultado foi a galera começa a esfaquear ela. Essa também é uma referência à cena do primeiro Todo Mundo em Pânico, quando a Brenda irrita todo mundo no cinema e o público começa a atacá-la. Ou seja, galera, então aqui esse filme também está fazendo referência à própria franquia. E isso é praticamente Todo Mundo em Pânico fazendo um multiverso de referências ali. Depois, então, nós temos Jack, Valdinha e Sarah chegando à porta da festa e pedem para entrar. Quem atende? Brenda, Ray e Shorty. Essa cena é uma paródia de Pecadores, quando os vampiros chegam ali no bar também, na festa, e pedem para entrar, e eles ainda tocam, cantam uma musiquinha ali. E quando os três então finalmente entram, a Valdinha diz que esqueceu o inalador. E essa desculpa é uma referência direta a Pânico 5, quando Tara, Sam e Rich usam uma desculpa semelhante para chegar à casa no final do filme ali também. A Sarah recebe uma ligação da Cindy e descobrimos que aquela casa é justamente a casa de Cindy, onde aconteceram os assassinatos no final do primeiro Todo Mundo em Pânico. Isso novamente lembra Pânico 5, quando Sidney revela para Sam que a casa de Amber era a mesma casa de Stu do primeiro filme também. O Brad é atacado do lado de fora da casa, assim como o Chad, e ainda temos uma rápida aparição do Ghostface em Dead by Daylight. Nossa, é jogo, é filme, é animação, enfim, né? E aqui então que acontece a revelação. Ela é uma das assassinas e a revelação é praticamente igual a de Amber lá em Pânico 5. Ela inclusive solta a mesma frase. Welcome to Act 3. Cindy e Brenda estão lá na porta da casa, ela finge que foi atacada, as duas não acreditam nela e acabam atirando então em Brenda. Uma clara referência à dupla Sidney e Gale chegando na festa lá em Pânico 5 e a Amber atira na Gale também. Depois a Cindy entra na casa atirando para todos os lados. Ela acaba recebendo uma ligação no Ghostface e acaba acertando o Jack um tiro. Depois ela é atacada pelo assassino e os dois caem no mezanino. Mais uma vez, Pânico 5 com a sequência de Sidney dentro da casa também. É praticamente impossível assistir esse filme sem pensar em Pânico 5 a cada 3 segundos, né, galera? A luta ali então de Cindy contra os Ghostfaces é uma paródia de John Wick. Acho que é de John Wick 2, pelo que eu pesquisei aqui. E ela ainda usa dois objetos completamente inesperados como armas, fazendo referência a todo em todo lugar ao mesmo tempo. Eita. A Sarah acaba sendo esfaqueada por Jack, que é o segundo assassino, da mesma forma que Sam é atacada por Rich, também lá no final de Pânico 4. Também temos a cena na cozinha com todo mundo e as motivações dos assassinos serem proferidas em um longo diálogo, assim também como em Pânico 5. Mas aí o filme resolve ficar mais maluco ainda, porque descobrimos que existem mais 4 assassinos, e um deles é Anthony Anderson, que interpretou Mahalik em Todo Mundo em Pânico Crazy
13 e 4, e depois aparece Shaquille O'Neal, que participou da abertura do 4º filme. Eles ainda fazem uma piada dizendo que o Kevin Hart, que interpretou o CJ nos filmes 3 e 4, não quis voltar. E depois temos novamente o Ray como assassino, e o Shorty também é um deles. A piada aqui é justamente o fato de Anthony Anderson e Shaquille O'Neal terem participado dos filmes da franquia, que não tinham os irmãos Wayans envolvidos. Então eles acabam sendo mortos ali. E depois os assassinos começam a acusar Cindy e Brenda de terem feito exatamente a mesma coisa. E é aqui que Todo Mundo em Pânico 6 finalmente revela qual é a das suas principais críticas por trás de toda essa loucura. Eles começam a falar sobre o que seria Halloween sem Jamie Lee Curtis e o que seria Pânico sem Neve Campbell, o que seria Pânico 6. What would Halloween be without Jamie Lee Curtis? Or Scream be without Neve Campbell? That would be Scream 6. Can't have a bona fide Halloween without Jamie Lee. Eles também fazem referência ao famoso Quarteto Top nesse filme. Core 4. What? Oh, no. Reading that. Core 4, up top. No. E a crítica fica bastante clara: sequências legado, filmes que trazem personagens antigos de volta, principalmente para despertar nostalgia a atrair os fãs. Ao mesmo tempo, apresenta uma nova geração de personagens que deveria assumir o protagonismo, só que existe um problema: eles jamais conseguem substituir os personagens originais. E o filme leva essa crítica ao extremo. Cindy, Brenda, Shorty e Ray acabam matando a nova geração. Eles saem da casa enquanto ela pega fogo, uma referência à abertura de Pânico 7, com o Ghostface deixando a casa do Stu também em chamas. E obviamente não poderia parar por aí, porque ainda temos 2 cenas pós-créditos, assim como nos filmes da Marvel. A primeira cena é uma paródia do trailer de Nosferatu, o remake de 2024, só que aqui chamado de Brosferatu. Depois temos uma segunda cena que retorna a Longlegs, fazendo referência à famosa sequência do interrogatório do assassino. Depois de tudo isso, galera, ufa, vamos respirar, porque parece que pegaram absolutamente tudo o que aconteceu no cinema de terror, não só de terror, viu? Nos últimos 13 anos, colocaram dentro de um liquidificador e falaram: joga tudo isso aqui em Todo Mundo em Pânico 6. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual foi a referência que vocês mais gostaram? Qual delas vocês não tinham percebido? Deixem aqui nos comentários, e se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com aquele amigo que também gosta de pausar o filme a cada 5 segundos para descobrir uma referência. E também assistam aos outros vídeos dos filmes anteriores. Eu fiz do 1 até o 6, ou seja, todos os filmes de Todo Mundo em Pânico. Tem um vídeo aqui em que eu trago todas as paródias. Tá bem legal, galera? Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Até os próximos vídeos.